Olá, povo de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Deus abençoe sua vida. Muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Estou com a Bíblia na mão e quero comentar aqui com você hoje um assunto muito importante sobre a Bíblia Sagrada. Afinal, nosso assunto sempre é e sempre será esse, tá? Hoje é um vídeo especial. Desde já eu quero saudar você que está entrando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a esse canal. Para você que não me conhece, eu sou Jonathan Cadiz, eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Boa Esperança, no Rio de Janeiro, igreja dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima e presidida pelo pastor Emanuel Silva, tá? Onde eu sirvo como diácono, sou professor da escola dominical e pregador da palavra de Deus, tá? Já se inscreva aí no canal, tá bom? Deixa o seu like e ativa o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com alguém, comente. Vamos juntos falar sobre esse assunto, tá? Para você que está sempre entrando também, bem-vindo mais uma vez, que bom ter você novamente. Não deixe também de dar o seu like, de compartilhar e de comentar aqui sobre o assunto. Afinal, esse assunto que eu quero falar hoje é um assunto que está bombando nas redes sociais e é claro, a gente aqui não é um canal de fofoca gospel. Aqui a gente pega esses assuntos para falar biblicamente sobre eles e esclarecer você, deixar a nossa opinião e deixa a sua opinião também no comentário, ainda que não seja a mesma da nossa, tá ok? Então eu lhe espero, fique até o final desse vídeo, porque junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Bom, gente, na internet, um assunto do momento é sobre o pastor Rodrigo Silva e o pastor Abílio Santana. Eu vou deixar um spoiler aqui para você. Eu estou preparando uma nova playlist para a gente aí, uma playlist sobre Jesus, tá? Onde a gente vai falar aí desde a encarnação, do nascimento. Eu quero falar tudo com você, que eu quero conversar com você sobre Jesus, tirar suas curiosidades. Você pode nos mandar aí nos comentários, nas nossas redes sociais também, qual é a sua dúvida para a gente tentar aqui falar sobre isso. E me veio aqui um assunto. A galera tá me mandando aqui. Eu quero mandar um abraço para o presbítero André Colli, lá do Pará, meu amigo Tony Jackson, pastor Tony Jackson, também do Pará. Tá bom? Um abraço, meus amigos. Aproveitando também o pastor, professor Fábio Prignatari, que está sempre aqui apoiando o nosso canal. Meu amigo Arnaldo Maquir, professor Daniel, de Osasco, São Paulo. Professor Lindbergh, que também está sempre aqui apoiando a gente. Todos que apoiam, se você deixar o seu nome, eu sempre vou poder aqui citar o seu nome, tá bom? Esse assunto que a galera está comentando bastante, compartilhando, mandando para a gente, é sobre o seguinte: o pastor Rodrigo Silva, que é arqueólogo, né, e pastor da Adventista do Sétimo Dia, ele citou uma pregação do pastor Abílio Santana. Alguns anos atrás, o pastor Abílio Santana pregou nos Gideões, até porque ele não foi convidado mais, e ele falou algo que o pastor Rodrigo Silva citou. Pastor Abílio Santana é pastor, acho que presidente de uma Assembleia de Deus, e é pregador itinerante. Eu não sei como, mas eles conseguem ser pastor presidente, pastor dirigente, pregador itinerante. Não sei como que eles conseguem, mas ele é. O pastor Rodrigo Silva, então, cita em uma ministração, né, e parece ser numa Assembleia de Deus. E aí eu fico espantado, porque é a segunda vez que eu vejo o pastor Rodrigo Silva ministrando em uma Assembleia de Deus. Eu fico pensando, liderança, pastores da nossa saudosa Assembleia de Deus. Tem pregadores bons, tem professores bons no pentecostalismo. Não é só quem está na mídia, não. Tem pessoas também que não fazem tanto sucesso, que são pessoas dedicadas e mestres no ensino da palavra de Deus. Não precisa te chamar pastor adventista do sétimo dia. A primeira vez eu vi ele falando sobre língua estranha. E dessa vez ele estava falando sobre alguma coisa. Mas enfim, pelo amor de Deus, gente, chamar pastor adventista do sétimo dia para pregar na Assembleia de Deus, para ensinar, para palestrar, a gente vai parar onde? É complicado isso, mas o vídeo não é sobre isso. Nessa ministração, o pastor Rodrigo Silva citou essa pregação do Abílio Santana. O que o Abílio Santana falou nessa pregação? Bom, ele disse que Jesus era carpinteiro e que Jesus acumulou bastante riqueza, porque uma mesa, uma cadeira, demorava-se muito tempo para fazer, mas Jesus, ele mandava e aparecia. Ele falou isso. Então ele acumulou bastante riqueza e foi morar na beira da praia. E aí ele cita o texto, quando Jesus está em Cafarnaum, que a casa de Jesus era perto da praia, etc. e tal. O pastor Rodrigo Silva falou sobre isso em uma ministração, e o pastor Abílio Santana ficou mordido, bastante alterado, rebateu, o assunto está nas redes sociais. Bom, eu vou assistir o vídeo com você, tá bom? Vamos assistir, é bem curto, e depois a gente dá nossas opiniões, e eu quero saber a sua também, sobre
o assunto. Primeiro a gente vai ouvir o que o pastor Rodrigo Silva falou e depois vamos ouvir o que o pastor Abílio Santana falou em sua defesa, tá bom? Vamos assistir, a gente volta. Casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Pô, veja só. Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. A madeira virava uma mesa. Era um ano, mais ou menos, para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cara chegava e dizia: você é o carpinteiro? Sou. E mesa, fica comigo mesmo. E cadeira, deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer, ele fez. O senhor bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar, ih, tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, apareça. E aí, com os 12 anos, ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Eu tenho que ser educado, mas eu sei que o que eu vou falar aqui, muito assembleando vai falar amém para isso. A Bíblia não fala que Jesus era marceneiro, que ele fazia móvel em 2 dias, porque ele tinha prosperidade, e nem que ele tinha mansão na praia. Que Jesus, né, tem casa na praia, né? E aí eu achei por bem, né, responder à luz das Escrituras. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, está escrito assim: alguns dias depois, entrou Jesus em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. João estava com 2 discípulos e viu Jesus passar. E João disse para os 2 discípulos, vou repetir, João capítulo 1, versículos 35 a 39. Olha o que João disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? O que é que vocês querem? Estão procurando o quê? Jesus falando por 2 discípulos de João Batista. Que buscais? E eles responderam: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Olha a pergunta: onde moras? O senhor mora onde? E Jesus disse-lhes: vinde e vede. Jesus não disse: para com isso, vai embora. Não, não. As aves dos céus têm ninho, as raposas covis, mas o filho do homem não tem nenhum de reclinar a cabeça, vai embora. Não, não, não. Olha o que Jesus disse, versículo 39. Quer saber onde eu moro? Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele. Os 2 discípulos ficaram com Jesus aquele dia. E era quase a hora 10ª. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento, já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Daniel o chama de o príncipe do exército do Senhor. Ele era Miguel. E querem uma prova que Jesus é Miguel? Quando Jesus voltar, Mateus fala o seguinte, que nós vamos ouvir a voz de Cristo e os mortos vão ressuscitar. Paulo fala assim, ao ouvir a voz do arcanjo. Vira aí! Jesus era carpinteiro? Jesus tinha casa? Ou ele tinha uma mansão na praia? Jesus era rico? E por último, o pastor Abílio Santana não tem a ver com o que o Rodrigo Silva falou nesse contexto, mas ele também pega o vídeo do pastor Rodrigo Silva falando que Jesus é Miguel. Jesus é Miguel? Pela primeira vez em um react aqui, eu vou ter que concordar com um, em parte, e concordar com o outro. Bom, Jesus foi carpinteiro? Os judeus tinham a tradição de passar a sua profissão para os filhos. O pai ensinava a sua profissão para o filho. Quando a gente lê em Marcos capítulo 6, versículo 3, e em Mateus capítulo 13, versículo 55, Jesus ele está ensinando numa sinagoga da Galileia e muitos ficam admirados com o seu ensinamento. Então alguns dizem, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, filho de José, irmão de Tiago e de Judas? Então Jesus ele foi reconhecido tanto pela sua genealogia, né, filho de Maria, algumas vezes também pela sua naturalidade, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, por exemplo, e também ele foi reconhecido pelo ofício da carpintaria. Aqui não é uma afirmação de que ele ainda exercia esse ofício.
Na verdade, não há relatos de Jesus exercendo esse ofício após o seu ministério, que começou aos 30 anos de idade. Agora, é fato que Jesus em algum momento exerceu o ofício de carpintaria, porque o pastor Rodrigo Silva afirma que ele não foi um marceneiro ou carpinteiro. Jesus foi, sim, em algum momento da sua vida, tá? Talvez seja entre a sua infância e entre os 30 anos, que não há muitos relatos sobre o que Jesus fez. Acredita-se que ele exerceu a carpintaria, aos 30 anos ele deixou tudo e começou o seu ministério. Fato é que carpintaria não é magia. Isso não significa que Jesus falava e aparecia mesa, cadeira e etc, tá bom? Ele tinha casa, ele tinha mansão, ele era rico. Isso é invenção da teologia da prosperidade. E o próprio pastor Abílio Santana, ele mostra que em sua pregação ele estava errado. E olha, aqui eu vou concordar com o pastor Rodrigo Silva. Porque veja que ele se firma em textos no argumento de que Jesus tinha casa, sim. E claro que Jesus tinha casa. E eu não preciso nem citar os textos porque ele já citou. Mas ele não se defende do próprio argumento dito por ele de que Jesus era rico e tinha mansão na beira da praia porque fazia mágica. Então, primeiro, as profecias diziam que Jesus iria vir pobre. O texto de Zacarias 9, versículo 9, diz que ele viria pobre, assentado sobre um jumento, sobre um jumentinho. Os da teologia da prosperidade usam a afirmação de que Jesus usou os melhores meios de transporte na época, por exemplo, barco, e aqui o jumento. Eram os melhores meios de transporte, tudo bem. Só que Zacarias fala que o fato dele entrar no jumentinho é um sinal de pobreza. Por quê? Porque aqui Jesus está entrando como rei, gente, em Jerusalém. O rei não entrava no jumentinho. Aqui é um sinal de pobreza. E quem usa esse argumento, esquece-se de que tudo isso era emprestado. Nem o jumento era dele, e nem o barco era dele. Jesus não tinha nada. Jesus não tinha jumento, Jesus não tinha barco. Então, ele era filho de pessoas simples, ele era filho de um carpinteiro, filho de uma camponesa. Ele viveu num lugar simples, aliás, em Jerusalém, o lugar mais humilde. Jesus até sofreu preconceito por ser de Nazaré, por ser galileu, porque os judeus não se davam bem com os galileus, porque os galileus eles eram menos cultos educacionalmente, intelectualmente, não tinham muito estudo. E Jesus foi criado justamente nesse lugar. E por isso ele sofreu até alguns preconceitos. Tá? Então, alguns relatos da vida de Jesus nos faz entender que ele era pobre. Por exemplo, Lucas 8, versículo 2 e 3, diz que ele era financiado. Algumas mulheres, Maria Madalena, por exemplo, Joana, que era mulher do procurador de Herodes, e outras muitas mulheres, o serviam com seus bens. Então, Jesus ele era financiado. No texto de Mateus 22, do 17 ao 21, Jesus é perguntado sobre o pagar imposto. Jesus então pede uma moeda e diz: de quem é a imagem que está na moeda? É de César, então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus pede uma moeda. Ele parece não ter uma moeda ali. Assim como em Mateus 17, do 24 ao 27, Jesus está chegando em Cafarnaum e ali ele vai pagar o tributo para não escandalizar o povo. Faz o seguinte, Pedro, vai no mar, pesca um peixe, o primeiro peixe que vier no anzol, abre a boca, você vai tirar uma moeda, paga o teu tributo e o meu tributo. Jesus não tinha dinheiro para pagar o próprio tributo. Isso não é uma pessoa rica, é uma pessoa pobre. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Jesus era pobre. Tanto era pobre que Jesus nasceu em uma manjedoura e morreu em um sepulcro emprestado, porque nenhum sepulcro ele tinha. Tá bom? Agora, para terminar, essa aqui é um absurdo, isso aqui é... Sabe, Jesus era Miguel? Sinceramente, eu não acredito que com 33 anos de idade eu preciso falar num vídeo que Jesus não é Miguel. Gente, eu tenho um filho de 8 anos, eu fiz um teste e perguntei para o meu filho, era para eu ter gravado para botar para vocês: filho, Jesus é anjo? E meu filho falou para mim: não, papai, por que Jesus não é anjo? E ele disse: porque o anjo trabalha para Jesus. Ou seja, uma criança de 8 anos tem mais, sabe, intelecto, tem mais inteligência do que alguém que é formado academicamente, é conceituado. Porque eu repito aqui uma coisa que eu ouvi o renomado pastor Ciro Sanches Cibordi falando. O pastor Rodrigo Silva é um ótimo arqueólogo, mas como teólogo, já vi ele falar cada baboseira. Claro, ele é adventista do sétimo dia. Eu estou discordando de um pastor assembleano aqui, gente. Mas é quase impossível concordar com o pastor Rodrigo Silva. Na playlist das lives, você vai ver uma live minha com meu amigo, o professor presbítero André Colli, sobre seitas e heresias, onde a gente fala sobre a adventista do sétimo dia. Vai lá que você vai ver isso com mais detalhes. Eu poderia aqui falar com mais detalhes, talvez na playlist
como eu disse no começo, que a gente está planejando aí sobre Jesus, a gente faça um vídeo com mais detalhes sobre essa questão de Jesus ser Miguel, ou não, obviamente que não é, né? A gente pega o texto de Judas, que os adventistas tanto gostam de usar, a gente faz um paralelo com o texto de Pedro, porque um texto é paralelo ao outro, ou Judas copiou de Pedro, ou Pedro copiou de Judas, ou os dois copiou da mesma fonte, porque se você ler o texto da segunda epístola de Pedro e o de Judas, você vai ver que é idêntico. Aí a gente faz um paralelo e tal, mas aqui é um react, já vimos o vídeo, eu já falei bastante, então não vou falar muito. Eu só quero te dar aqui 2 motivos por que Jesus não é Miguel. Primeiro, já era para ser o suficiente. Jesus é Deus. Gente, pro Adventista do sétimo dia, Satanás ele tem mais poder que Jesus. Afinal, eles dizem até que Satanás carregou Jesus no colo no deserto, na tentação. Eles dizem que o Satanás não vai sofrer eternamente no inferno. Então, que Deus é esse que vocês servem? Tá? No conceito de você, Deus é um Deus fraco. Agora, Jesus não pode ser uma criatura porque ele é Deus. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus é Deus, Jesus não é Miguel. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, no versículo 13, ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo afirma que Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, ele não é Miguel. Quer ver algumas provas de que Jesus é Deus? Ele deixou que as pessoas adorassem, ele perdoou pecados. João 8, ele afirmou que ele é o grande eu sou. João 10, ele afirmou que ele e o Pai eram um. João 14, ele afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. João 5, João 14, ele afirmou ser a única salvação. Apocalipse capítulo 1 diz que ele tem a chave, autoridade, poder sobre a morte e sobre o inferno. Ele é Deus, ele não é Miguel porque ele é Deus. E sendo assim, eu deixo aqui o segundo motivo para você não crer que Jesus era Deus. Ele não pode ser criatura, porque sendo Deus, ele é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas. Pastor Rodrigo Silva, adventista do sétimo dia que vê esse vídeo, inclusive Miguel, meu querido, todas as coisas, engloba tudo, toda a criação, foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo diz aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, que ele se esvaziou-se de si mesmo. João capítulo 1, versículo 14, ele era verbo, estava com Deus, ele era Deus, e ele diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Então, ele não é uma criatura, ele se esvaziou-se de si mesmo, ele tornou-se semelhante aos homens, sendo ainda Deus, é o que a teologia chama de natureza hipostática. Ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele não pode ser uma criatura porque ele é criador. Eu termino deixando um texto aqui de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Paulo, falando de Jesus, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Paulo diz aqui que ele criou trono, principado, potestade, ou seja, todos os anjos, caídos ou não, tudo foi criado por ele. Jesus é Deus, Jesus estava presente na criação, ele juntamente, toda a trindade atua na criação e cria tudo que existe. Jesus não pode ser Miguel, porque Miguel foi criado por Jesus. Tá? Eu posso dar mais detalhes sobre isso depois, mas eu fico por aqui só para te esclarecer um pouco sobre isso, tá bom? Deus abençoe sua vida, eu espero você até os próximos vídeos. Um abraço.